Antes de compartilhar a palavra com você, quero falar um pouco sobre esse texto que eu li, um pouco antes aqui, ler um pouco mais. Gostaria de chamar a Rose aqui à frente. Não sei se o Vanderlei quiser vir junto também, né, o seu filho. Queremos compartilhar um testemunho, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos o que Jesus faz em nossas vidas. Mas quando nós vemos a manifestação dele sobre nós, isso traz um impacto também sobre as nossas vidas. No nosso último culto, domingo passado, nós tivemos alguns testemunhos do poder e da graça de Deus sobre a vida dos irmãos. Pode vir aqui, dos irmãos aqui na igreja. E hoje nós queremos compartilhar com você também mais um testemunho. Você quer? Tá bom. Graças a paz, irmãos. Eu vou passar primeiro um pedacinho de um vídeo, depois eu vou testificar ele, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente passou. Eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Então, irmãos, isso foi só um pouquinho do que a gente passou. Dia 16 de dezembro de 2014, a Júlia foi diagnosticada com câncer. Ela fez cirurgia, o câncer dela era dentro da bexiga, tirou o tumor. E, ao princípio, o médico falou, se preparem, porque eu nunca vi um tumor desse. E eu falei assim, ela é promessa e eu confio que vai passar. E sempre confiei nisso. Em todo o tratamento foram mais de 100 quimioterapias, 100 semanas de quimioterapia, intensas, que abaixavam a imunidade, sangue, 55 transfusões de sangue. Foram 2 anos de tratamento pesado, pesadíssimo, que para os médicos não tinha cura. O câncer dela foi para os Estados Unidos para estudar, porque nunca tinham visto um câncer desse. Não tinha cura para os médicos. E Deus falava sempre no meu coração, ela é promessa, ela é promessa. E eu sempre me agarrei nisso. E um dia, a gente estava fazendo transfusão de sangue lá na maternidade, lá embaixo. E a gente estava com a janela aberta. E o pastor Marco Aurélio, estava ele, a Gláucia, eu não me engano se era o Guilherme, estava tocando, ele estava fazendo um culto. E a gente abriu a janela e estava, eu escutando. A primeira vez que eu vi o pastor Marco Aurélio foi aquele dia. E ele pregou, ele veio na janela e falou assim para a Júlia, lá deitada na cama, ele falou assim, eu declaro a cura sobre a sua vida. E ela falou, amém. Não foi a minha fé que curou, não foi a fé do pai, foi a fé dela. A cada internamento, foram 7 cirurgias, a cada internamento, a cada cirurgia, a gente orava antes. Ela falava, mãe, ora por mim. Eu orava. Começava a passar mal, mãe, ora para mim parar de passar mal. Eu orava e ela tinha fé e ela parava de passar mal. Então, assim, a fé dela curou ela. E essa semana,
Essa semana a gente foi na médica com todos os exames e a médica falou assim, 2 anos e 9 meses pós-tratamento. Vamos entrar para o 3º ano agora. Depois de setembro, entramos para o 3º ano de pós-tratamento. E ela falou assim, daí cada 6 meses vocês vão voltar. Eu falei, tá. Ela falou assim, você está entendendo, mãe, que eu estou falando? Eu falei, tô. A Júlia não tem mais nada. Né? Isso tudo testificou. Eu falei assim, domingo queimava no meu coração ali. Eu falava, meu Deus, tomara que o pastor me chama. Mas era para vir hoje. Entendeu? Hoje que era para mim dar o testemunho dela. E a Júlia está curada. Graças a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Quero dizer que para nós foi uma grande bênção. Hoje, posso falar isso. Durante o tratamento foi muito intenso, muito terrível, muito pessoal para mim, onde eu não entendia, eu não compreendia. O câncer, além de ser uma doença na carne, ele também afeta muito a alma. Não só daquele que está passando, mas daquele que ama quem está passando. E nós não podemos entender os planos de Deus, mas uma certeza eu tenho, que Deus é bom, é maravilhoso. Eu era muito egoísta, eu queria a Júlia para mim pelo resto da minha vida. Mas um dia conversando com outro amigo meu, está aqui da igreja, e eu conversei com ele e falei, meu irmão, se Deus levar a Júlia agora, eu sei que ela vai estar salva. Aí um dia eu também vou encontrar com ela. Um dia nós conversando, eu e a Júlia, eu perguntei para ela sobre o tratamento e eu falei, primeiro café da manhã que nós tomamos no domingo, depois de muito tempo, sem poder sentar todo mundo junto. Falei, filha, você sofreu muito? Não, pai, eu não sofri. Não, filha, mas você chorava, mas você... Não, mas eu não sofri, pai. Sofrimento é se eu sentar nessa mesa e você não estiver aqui. Aí eu olhei e falei, como que eu sou egoísta? Tenho que melhorar muito, mas eu quero dizer o seguinte, não importa o que nós passamos, a nossa glória não é apenas aqui. Se nós não firmar, mesmo que nós morrer, mesmo que Deus nos levar, estaremos num lugar muito melhor. Aqui temos a certeza, o pastor sempre prega que vamos viver o melhor, que temos que buscar pelo melhor. Eu concordo, teremos o melhor. Nós temos que fazer a nossa parte, Deus fará dele. Mas o melhor é o eterno. Aqui passa muito rápido. Eu quero agradecer muito a Deus, ao Espírito Santo, que salvou, que curou, que sustentou a Júlia. A cura da Júlia não é algo da medicina, não é dádiva de ninguém, foi Deus. Jesus curou a Júlia para a honra e glória dele. Então essa honra eu dedico total a ele e com gratidão no coração. Muito obrigado. Meu irmão, eu falei para você que essa noite seria uma noite muito especial. Na verdade, nós precisamos entender que o amor de Deus sobre as nossas vidas, ele é infinito. E que o Deus que nós servimos, ele é ilimitado. Por isso que nós precisamos abrir os nossos corações. Tirar aí, quando eu falei para você, espero que você não tenha se ofendido, eu falei, tire todos os seus preconceitos. Não que você seja uma pessoa preconceituosa, mas tire todas as ideias pré-formadas na sua mente. Ideias que talvez você colocou aí ao longo da sua vida, que alguém colocou na sua mente, no seu coração. E olhe para o seu pai, não para o seu pai terreno, olhe para o seu pai como um Deus de amor, porque é assim que ele se manifesta. Ele ama a sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra ainda com você. Tem muito a ver com esse testemunho do Vanderlei, da Rose, da Júlia. Palavra de Deus, se você quiser abrir comigo, quiser ler aqui no telão, em Mateus, no capítulo 15. Quero ler uma história que se passou com Jesus, do verso 21, eu quero ler até o 31. E o texto diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu
Jesus respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. O verso 29 diz assim: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falarem, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram ao Deus de Israel. Meu irmão, quando eu leio esse texto, parece estranho, né? Jesus, ele se nega a ajudar uma pessoa. Mas, na verdade, Jesus tinha um propósito. Se você ler comigo, né, se você ler João capítulo 1, o texto diz assim, 1:12, diz assim que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. O que abriu a oportunidade para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Jesus veio para os judeus, para trazer salvação à casa de Deus, aos escolhidos de Deus, para aqueles homens e mulheres que eram herdeiros da promessa através de Abraão. Mas, como os judeus o rejeitaram e o mataram e o crucificaram, ele abriu o espaço, abriu uma oportunidade para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, para que cada um de nós nos tornássemos filhos de Deus. Então, quando Jesus fala com essa mulher ela não era do povo de Israel, ela morava numa região litorânea, um pouco ao norte de Israel, e aquela região era chamada Fenícia, né? Hoje é a região do Líbano, e aquela mulher não fazia parte do povo de Deus, e Jesus tinha um propósito na vida dele. Quando aquela mulher se aproxima e pede algo a Jesus, ele percebe que está fora do propósito dele, curar aquela vida. Mas aquela mulher se torna tão insistente, ela bate na porta, ela fala: Senhor, mas me ajude. E ela tem duas atitudes, e é a respeito dessas duas atitudes que eu quero falar com você hoje. Primeiramente, ela vivia num ambiente cultural que fazia com que ela poderia estar buscando outros deuses, outras fontes de cura para aquela situação da filha dela, que era uma menina perturbada por demônios, que era uma menina atacada por Satanás. E ela poderia ter ali, pela cultura dela, pelos familiares, pela origem dela, ter buscado solução de outra forma. Mas ela enxergou em Jesus Cristo a única saída. E independente da condição que ela tinha, pelo fato dela não ser participante do povo de Deus, do povo de Israel, ela não levou isso em conta. Ela abriu mão de todo o orgulho, de toda a posição dela. Ela falou: Senhor, eu preciso da sua ajuda. E mesmo quando Jesus falou: não, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho responsabilidade sobre a sua situação, eu não vim para isso. Mesmo diante de uma negativa de Jesus Cristo, ela fala: espera um pouquinho, mas eu preciso da sua ajuda. Então, o primeiro aspecto que eu quero colocar para você hoje, eu quero ser bem breve no que eu estou compartilhando com você aqui. Nós tivemos um testemunho maravilhoso aqui, que eu creio que estimulou a sua fé. O que essa mulher fez, o primeiro passo que ela deu, foi reconhecer que Jesus Cristo era a única alternativa de salvação para a vida da sua filha. Da mesma forma que o Vanderlei acabou de citar aqui, ele falou: o mérito não é dos tratamentos, dos médicos, das pessoas que a suportaram, apoiaram,
Todas essas pessoas, evidentemente, ajudaram, contribuíram, ampararam eles pessoalmente no seu sofrimento, no seu dia a dia. Mas a obra que foi realizada na vida da Júlia veio das mãos de Jesus Cristo. Da mesma forma que nós podemos ver o testemunho, nós vemos que essa mulher, a mulher cananeia, Ciro-fenícia, como algumas traduções chamam ela entendeu que apenas Jesus Cristo poderia curá-la. Quando você entender isso, internalizar isso no seu coração, você perceber que apenas Jesus Cristo pode operar algo extraordinário na sua vida, que você consegue acessar o ilimitado de Deus através de Jesus, quando você compreender isso, você dá o primeiro passo para alcançar aquilo que está afligindo a sua vida, para destruir toda a obra do inimigo sobre a sua vida, para trazer cura sobre o seu físico, sobre a sua alma, sobre a sua vida. E o segundo aspecto que eu quero compartilhar com você é que ela teve uma atitude, primeiramente a atitude de crer, de buscar, de ir atrás, de insistir com Jesus. Mas o verso 25, ele diz assim, a mulher veio, vamos ler o 24. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava dizendo, você nasceu de um israelita, descendente de Israel? Não, não sou. Então eu não fui enviado a você. Eu não tenho nada com você, eu não tenho um relacionamento, compromisso em te ajudar. Mas aí ela teve uma atitude. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Quando nós entendemos que Ele é o único caminho, nós abrimos mão de todas as outras alternativas, de todas as outras possibilidades, de todos os outros recursos, e nós nos prostramos diante dEle, nos colocamos diante dEle, e nós o adoramos. Nós estendemos as nossas mãos, nós buscamos a sua presença. Hoje à tarde, enquanto eu relia esse texto, me veio um pensamento. Eu estava assistindo um vídeo de uma pastora, de uma mulher dos Estados Unidos, que já faleceu, e que teve um ministério de cura muito intenso. O vídeo foi gravado em 1975, o ano que eu nasci. Era um culto, num estádio, num centro de convenções muito grande, muitas pessoas sendo curadas. E eu tinha lido o texto um pouco antes, eu estava lembrando de como nós faríamos, programando o que seria feito no culto, né? Teríamos o louvor e tal. E me veio um pensamento, e o que eu pensei foi, qual é a diferença que existe entre 2000 anos atrás, quando essa mulher, Ciro-fenícia, estava ali na região litorânea de Israel, da Palestina, pedindo ajuda para Jesus. O que aconteceu ali nos Estados Unidos, naquele vídeo que eu assisti, no ano que eu nasci, inclusive, né? Com os milagres que eu vi ali naquele vídeo. O que acontece hoje à noite aqui no nosso meio, o que tem de diferente? Culturalmente nós mudamos muito. As situações, o ambiente, talvez o clima, talvez a tecnologia, com certeza absoluta, né? Todas essas coisas mudaram. 2000 anos atrás, Jesus não tinha um microfone, um sistema de som, luzes, não tinha instrumentos amplificados. 2000 anos atrás, Jesus não tinha no seu redor as paredes, ele pregava na beira do mar, em cima de um barco, num morro, em cima de uma pedra. Ele ministrava para as pessoas onde ele estava, de uma forma simples. E aí então veio um segundo pensamento. E eu pensei, e veio no meu coração, o que existe de igual? Lá de 2000 anos atrás, naquele vídeo que eu estava assistindo, e pode existir igual no dia de hoje. E eu pensei em duas coisas. O Jesus Cristo de qual eu estou falando, Ele é o mesmo. E Ele estava lá 2000 anos atrás. Ele estava ali naquele vídeo em que eu assisti e vi as pessoas sendo curadas. 44 anos atrás. E Ele está aqui hoje. E é isso que nós precisamos
talvez acionar esse pensamento na nossa mente. Porque nós olhamos os textos bíblicos, às vezes a gente fala, não, mas isso daqui aconteceu lá atrás, foi por um propósito específico. Não, meu irmão, o poder de Deus está aqui hoje, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer salvação, para trazer redenção, para tirar todo o opróbrio, toda a obra maligna de sobre as nossas vidas. Mas existe mais uma coisa que precisa estar aqui, que também esteve lá atrás, e que a Rose falou aqui, testemunhando. No dia que ela comentou ali, que o pastor Marco Aurélio parou na janela, declarou uma palavra, e que a Júlia respondeu, amém. A Júlia falou, eu creio. O que existia naquela mulher, Ciro Fenícia, o que existiu naquelas pessoas do vídeo que eu vi, o que existiu no coração da Júlia, foi crer, foi a fé. Nós precisamos juntar essas duas coisas, a presença de Jesus neste lugar, e você precisa liberar a fé. Você tem que tirar todo o ceticismo, todo tipo de barreira, todo o paradigma que está estabelecido na sua mente, tudo aquilo que você ouviu das pessoas que diziam, não, isso é impossível. Nós acabamos de ver o testemunho. É algo que não era conhecido, é algo desconhecido pela ciência médica. E o poder de Deus pode se manifestar. Quando eu leio esse texto, por mais estranho que ele pareça, a sensação que dá inicialmente é que Jesus está virando as costas a uma pessoa e falando, não, eu não vou lhe ajudar. Jesus estava cumprindo um propósito, mas aquela mulher insistiu, porque ela sabia que só Ele poderia resolver. Aquela mulher insistiu e adorou a Jesus Cristo, e ela se prostrou diante dele, ela falou, Senhor, apenas o Senhor pode. E ela liberou fé. Tanto que Jesus, depois, ao longo da conversa, ele fala no verso 28, diz, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, grande é a sua fé, que seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo momento, e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Meu irmão, o poder de Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e vai permanecer sendo o mesmo sempre. Olhe comigo o que diz em Hebreus, capítulo 13, verso 8, o último capítulo de Hebreus. Versículo bem curtinho, diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ter isso como primeiro plano nas nossas mentes. Tudo que você ler a respeito da palavra de Deus, que apontar para Jesus Cristo, você fala, Senhor, o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. Então, se eles tiveram isso, eu também tenho. Porque o Senhor é o mesmo. As cadeiras mudaram, o plástico passou a existir, as paredes feitas de tijolos, o som, a internet, a tecnologia, tudo isso mudou, mas Jesus Cristo é o mesmo. Nós precisamos internalizar isso na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. E as pessoas são as mesmas. Os nossos sofrimentos são os mesmos. As nossas lutas são as mesmas. As coisas não mudam. Hoje nós temos um pouco mais de conforto, né? O ar-condicionado está ligado aqui. Eu consigo falar com você sem transpirar. Não preciso ficar gritando. Mas os meus anseios, as minhas necessidades, os meus desejos são os mesmos. São os mesmos que 2000 anos atrás. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dar esse passo de fé, crer que Ele é poderoso, entregar a minha vida nas mãos dEle, saber que Ele é o único que pode resolver, saber que Ele é o único que pode agir, mudar a situação, transferir os problemas para Ele ali naquela cruz. Crer que Ele pode fazer, crer que Ele realmente Ele terminou a sua obra, de forma que nós podemos acessar
os benefícios da cruz. João capítulo 19, verso 30 diz assim: tendo provado, Jesus estava na cruz, eles levantaram uma cana, um caniço, uma vara com uma esponja com vinagre, puseram na sua boca. O texto diz: tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Tetelestai, está acabado, terminou, tudo finalizou. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Naquele momento, Jesus Cristo entregou a sua vida para morrer por você e por mim. Ele entregou a sua vida para transformar a história da humanidade, para criar uma barreira, para transformar os tempos, para dizer: olha, existe um momento antes da minha vinda e um momento após a minha vinda. E nós precisamos acessar isso com a nossa fé, com aquilo que nós temos em nossos corações. Nós precisamos crer. O poder de Deus está aqui. O poder de Deus está sobre as nossas vidas. O poder de Deus está neste lugar. A presença do Espírito Santo está aqui. Eu quero convidar você a ficar em pé por mais um instante. Nós vamos cantar mais uma vez esse cântico, o último cântico que nós cantamos antes de nós ouvirmos o testemunho. E nós realizamos esse culto uma vez por mês com o propósito de dedicar um tempo para orar, para ministrar, para declarar o poder de Deus sobre a sua vida, com o propósito de buscar cura, propósito de buscar milagres, aquilo que a medicina, a ciência, aquilo que aí fora as pessoas olham para você e dizem: não, isso é impossível, isso não é possível de se realizar. Aqui é o lugar de você trazer os impossíveis, porque aqui dentro, aquilo que é impossível para o homem se torna possível para Deus. Eu quero te convidar a mais uma vez nós cantarmos. Quero que você, mais uma vez eu vou te falar essa frase, eu não sei como você entende isso: desarme-se, ponha por terra todos os seus preconceitos, conceitos pré-estabelecidos. Não olhe para o problema, não se concentre nas dificuldades. Uma coisa que eu aprendi com essa mulher, com o texto que eu li, ela tinha um problema. Aquele problema estava perseguindo ela por um determinado tempo. A sua filha sofrendo. O Vanderlei falou aqui, né? É tão dolorido você ver o filho sofrer. É muito dolorido. Às vezes, quando nós passamos por um problema, nós estamos ali abatidos, com dificuldades, nós buscamos forças em Deus, conseguimos nos levantar, mas quando é alguém que nós amamos, é tão difícil, porque você não tem como, dar vontade de entrar ali naquela vida, fazer com que ela saia das dificuldades, dá vontade de fazer isso. E aquela mulher sofreu por muito tempo, mas ela teve a coragem de buscar a solução em Cristo. Ela teve a coragem de parar de olhar para o problema e começar a buscar uma solução. Parar de olhar a situação e começar a olhar para quem poderia resolver o problema. E é isso que eu quero convidar você a fazer hoje. Que nesse momento em que nós estivermos cantando, que você possa parar de olhar as dificuldades. Pare de olhar. Eu não sei qual foi a motivação que trouxe você aqui essa noite. Eu não sei qual foi o propósito. Eu não sei o que te motivou a sair de casa e falar: não, eu vou no culto porque eu preciso de algo. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas eu sei que aquele que pode resolver qualquer problema está aqui. Então, vamos cantar, vamos louvar a Deus. Tente se desconectar aí na sua mente. Muitas vezes a nossa mente, ela nos engana, né? Nós nos distraímos, nós perdemos a concentração. Vamos nos concentrar em adorar a Deus. Essa mulher, ela fez isso. Ela olhou apenas para Jesus. E quando Jesus virou as costas para ela, ela insistiu de novo. Quando Jesus falou: não, eu vim apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ela foi lá e adorou a Ele. Então eu não sei quantas vezes você já orou, quantas vezes você já pediu, quantas vezes você já buscou uma solução, um milagre para resolver esse problema, mas que hoje você possa adorar aquele que tem a solução nas mãos. Amém?